A Segunda Guerra Mundial é considerada um dos períodos mais violentos da história, marcada, entre tantas atrocidades, pela perseguição de milhões de judeus. Mulheres e crianças não eram poupadas. A série especial desta semana mostra histórias de quem viveu os horrores do Holocausto e sobreviveu. São histórias de mulheres que, ainda meninas, viram a infância acabar antes da hora e aprenderam a lutar pela vida. Sobrevivemos a minha mãe, o meu pai, uma prima que ficou órfã e uma tia. Todos foram exterminados. Essa é uma parte difícil de contar. Esta é uma história de uma filha separada da mãe aos 3 anos. Uma história que Suzana, como mulher, quer que o mundo conheça. Que nós somos uma geração em extinção. Quando a gente morre, não vai ter mais ninguém que esteve lá, que vai poder, como testemunho vivo, de contar essa história. Porque se a gente não fala, as pessoas esquecem. Ela é judia, sobrevivente do Holocausto. Nasceu na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial e viu as tropas nazistas invadirem o país. Os pais foram levados para campos de trabalho forçado. E ela foi deixada num orfanato por uma vizinha. Sem saber do paradeiro da filha, a mãe tentava escapar, até que, com a ajuda de outras presas, se fingiu de morta. Ela estava com 2 amigas dela do mesmo prédio. E elas se jogaram, se combinaram que elas vão se jogar como mortas, como doentes, na beira da estrada. E acontece que esse soldado fechou os olhos e não meteu bala nelas. A mãe, então, voltou ao prédio onde a família tinha um apartamento e se escondeu na despensa. Lá, ela recebeu a ajuda de uma vizinha que não era judia. Uma solidariedade entre 2 mulheres que nasceu no horror da guerra. Quase até o fim da guerra, que ficou escondido, até que já sabia que os russos estão entrando e os alemães estão perdendo. Com a derrota dos nazistas se aproximando, a mãe de Suzana saiu à procura da filha, de quem não tinha notícias havia 1 ano e 8 meses. E aí, essa senhora deu dinheiro para um carteiro, porque o único que podia ter totalmente liberdade, conhecendo a cidade, disse assim, você tem que achar essa menina. E deu essa fotografia para ele. Ninguém sabia onde que eu estava. Quando esse carteiro me pegou, me achou, né? Me perguntou pelo nome, tem uma menina aqui, me pegou no colo. Eu sinto até hoje o calor. Acho que é a primeira vez que eu senti calor naquela época. E me levou para casa. A Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, quando as tropas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia. Logo, o país foi totalmente ocupado e o genocídio de judeus se ampliou pela Europa. As mulheres eram as que morriam primeiro. Entravam no corredor, entravam nessas câmaras de gás carbônico, esses campos, morriam. Casos documentados que o alemão mandava a mãe segurar a criança no colo para matar os 2 com um tiro só. Historiadores acreditam que pelo menos 1 milhão de crianças tenham sido assassinadas durante a guerra. Outras milhares foram separadas dos pais, como a Suzana, ou acabaram órfãs. Este orfanato abrigava crianças judias em Varsóvia, capital da Polônia. Fomos até lá a convite do Memorial do Holocausto com apoio do governo polonês.
Na entrada, uma estátua homenageia o fundador do orfanato, mas uma mulher teve um papel fundamental na orientação de crianças órfãs e de famílias pobres judaicas. Stefania Wilczynska implementou e geriu ideias consideradas modernas para a época, em que a principal regra era que crianças judias tinham os mesmos direitos que outros cidadãos. Ela e o fundador do orfanato não abandonaram as crianças durante a guerra. Todos foram enviados para um campo de extermínio, diz a pesquisadora. Ela morreu com o pessoal do orfanato, alunos e ao lado de Korczak, em agosto de 1942. Estamos num campo de extermínio ou campo de morte, como costumam ser chamados. Eles ficam bem afastados das cidades. Este fica no meio de uma floresta. As pedras simbolizam as vítimas do Holocausto. Aqui, no campo de Treblinka, até 17.000 pessoas podiam ser mortas num só dia. O campo operou por 1 ano e 4 meses e exterminou cerca de 900.000 judeus. Os nazistas destruíram o local para não deixar pistas das atrocidades cometidas. Tentaram apagar a história, hoje contada pelos livros e pelos sobreviventes, como a Susana. Ela e a família juntaram forças e fugiram para o Brasil para refazer a vida. Mas até hoje, ela não se esquece da promessa feita pela mãe, lá na Hungria, depois de ser encontrada sozinha no orfanato. Quando a minha mãe me viu, ela falou assim: nós nunca nos vamos nos separar. É verdade, eu nunca mais me separei da minha mãe até ela morrer.